Olá! Hoje estou aqui para falar do Microsoft Excel 2010, que é a versão mais atual do famoso programa para montar planilhas e gráficos. E se você ainda não se deu conta, no nosso dia a dia, planilhas, tabelas e gráficos estão em todos os lugares. No cálculo do orçamento doméstico, na montagem de um balanço de vendas, na tabela do campeonato de futebol, nas pesquisas eleitorais e por aí vai. Só por esses exemplos, dá para perceber como é útil aprender a trabalhar com Excel, não é? E quando você fizer todos os exercícios propostos aqui, já estará dominando os recursos e as principais ferramentas do programa. E o mais importante, vai saber como criar gráficos e planilhas com muita qualidade. Então, o que você está esperando? Abra já o Excel em seu computador. Para isso, vá ao botão Iniciar do Windows e clique no ícone Microsoft Excel 2010. Te espero na próxima tela. Já está com o Excel aberto? Muito bem, então vou começar pelo básico, que é mostrar o que é uma planilha. Olha só como é a tela inicial do Excel. Toda quadriculada, dividida em linhas e colunas. Isso é o que se chama planilha. Até parece um jogo de batalha naval, não é? Pois é quase isso mesmo. Cada retângulo desses é chamado célula. E cada célula é identificada pela combinação de uma letra e um número. Esta é a célula A1, porque está na coluna A, na linha 1. Já esta aqui é a célula D5, porque está na coluna D e na linha 5. Viu que as colunas são identificadas por letras e que as linhas são numeradas? Não falei que parecia batalha naval? Só para você saber, uma célula pode conter número, texto, fórmula matemática ou até um gráfico. Veremos tudo isso ao longo dos exercícios. Agora, vamos dar um giro pela tela inicial do Excel. Esta parte superior da tela é a faixa de opções. Aqui estão todas as guias para ativar os comandos do programa. Página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Vamos clicar, por exemplo, na guia Página Inicial. Veja que são exibidas diversas ferramentas distribuídas por grupos, como área de transferência, fonte, alinhamento e número. Agora, veja aqui embaixo da planilha. Por padrão, o documento do Excel contém 3 planilhas, nomeadas por planilha 1, 2 e 3. Se você precisar incluir mais planilhas, basta clicar em Inserir planilha. Viu como é simples? Para renomear a planilha que você acabou de abrir, é só dar duplo clique sobre a aba e digitar um nome. Agora que você já sabe o que é uma planilha, está pronto para começar? Então, nos vemos no primeiro exercício. Neste primeiro exercício, vamos digitar textos e números para aprender a cruzar os dados de uma planilha. Para não criar uma planilha em cima do nada, vou propor uma situação. Imagine que você precise gerar um balanço de vendas para uma loja de chocolates chamada Delícias de Cacau. O objetivo do exercício é quantificar as vendas do quadrimestre, considerando os chocolates comercializados em 4 regiões da cidade. Primeiro, vamos usar o nome da loja como título da planilha. Clique na célula A1 e escreva Delícias de Cacau. Veja que o que você está escrevendo na célula também aparece na barra de fórmulas do aplicativo. Aperte a tecla Enter do teclado. Pronto! O título da planilha já está aqui. Vamos inserir os próximos dados. Clique na célula A2 e digite Primeiro quadrimestre de vendas de chocolate. Tecle Enter. Agora, clique na célula B3 e digite Zona Norte. Pressione a seta direcional para a direita do teclado e ative a célula C3. Nela, escreva Zona Sul. Repita a operação para ativar a célula à direita, D3. Digite Zona Leste. Na célula E3, escreva Zona Oeste. E na célula F3, digite Total. Agora, vamos escrever os nomes dos produtos na coluna A.
Clique na célula A4 e escreva barras. Aperte a seta direcional para baixo e na célula A5 escreva bombons. Repita o procedimento para incluir o nome dos outros produtos. Na célula A6, escreva pirulitos. Na célula A7, escreva ovos. Na célula A8, gotas. Na célula A9, trufas. E na célula A10, total. A estrutura da planilha está pronta. Agora, vamos inserir valores, que no nosso exercício são as quantidades de chocolates vendidos em cada região. Quantas barras de chocolate foram vendidas na Zona Norte? Digamos que no quadrimestre foram comercializadas 5.430 barras. Excelente! Vamos digitar esse dado na célula B4 da planilha. Por que na célula B4? Ora, porque esta é a célula que representa o encontro da linha barras com a coluna Zona Norte. Deu para entender, não é? Agora, vamos inserir o valor de vendas de barras de chocolate na Zona Sul. Clique na célula C4 e digite, por exemplo, 3.380. Preencha os outros dois valores nas células D4 e E4. Pode ser 1.345 e 2.278. Como isso é só um exemplo, se você quiser, digite outros valores. A seguir, preencha as demais células da planilha com o valor de vendas dos outros produtos, até completar a grade, como mostramos aqui. Os dados devem preencher as colunas B, C, D e E das linhas 5, 6, 7, 8 e 9 da tabela. Antes de continuar o nosso exercício, está na hora de fazer uma coisa fundamental: gravar a planilha no computador, para que o documento possa ser acessado e editado mais tarde. Vá em Arquivo, aqui no canto superior esquerdo da tela, e clique em Salvar. Na caixa de diálogo, escolha um local no disco rígido para gravar o arquivo. Dê um nome para a planilha e clique no botão Salvar. Quando quiser acessar o arquivo novamente, vá até o diretório onde você salvou e prontinho! Seu arquivo vai estar lá são e salvo. O Excel 2010 tem uma série de funções ligadas à formatação de fontes, cores e diferentes recursos gráficos que você vai usar em sua planilha. Esses recursos vão te ajudar a criar um trabalho bem acabado, profissional e de qualidade. Vamos voltar na tabela da fábrica de chocolates? Para iniciar a formatação, clique sobre a célula A1 da planilha para selecioná-la. Na faixa de opções, vá em página inicial e no grupo Estilo, clique no botão Mais, aqui do lado direito da caixa. Na opção Mais tem essa série de pré-formatações que podem ser usadas nas células da planilha. Vamos escolher para o nosso exemplo a opção Título. Olha só como a célula A1 já foi modificada com a formatação que acabamos de escolher. Só uma dica: preste muita atenção no uso deste recurso na hora de escolher cores e estilos, para sua planilha não virar uma bagunça. Sempre use o bom senso e escolha cores e estilos que lhe ajudem mais tarde na identificação dos dados. Ok? Entendido? Então vamos voltar à planilha e aprender a mudar a fonte da célula. Clique sobre a célula A2 para selecioná-la e no grupo Fonte, clique sobre a seta apontando para baixo, localizada ao lado do nome da fonte. Um pop-up menu vai surgir e você pode identificar e escolher qual a fonte que vai usar dessas diferentes famílias. Vamos escolher a fonte Cambria. É sempre bom usar fontes que sejam fáceis de visualizar na hora da leitura dos dados do arquivo. Em cima da célula A2, clique no botão negrito da caixa de fonte. Repare como o subtítulo da planilha ficou com a fonte mais escura. E para alterar o tamanho do corpo da fonte, basta clicar em Tamanho da fonte e diversas opções numéricas vão surgir no menu Pop-up. Ainda com a célula A2 marcada, na caixa de diálogos Fonte, clique em Cor da fonte para colorirmos o texto de cada célula. Vamos escolher o azul escuro para nossa planilha de exercício. Vale lembrar novamente que é sempre bom ter coerência na hora de escolher as cores para sua planilha.
Cuidado para não deixar o seu trabalho como uma fantasia de carnaval. Para centralizar ou mesclar as células, mantenha a célula A1 clicada e pressione o botão Shift do seu teclado também sobre a célula. Isso fará com que todas as outras sejam selecionadas automaticamente. Vá em Alinhamento e clique sobre o botão Mesclar e Centralizar. Veja como todas as células estão com o texto centralizado. Fácil, não é? Repita isso para as outras colunas e não se esqueça de sempre salvar o seu trabalho. Vamos agora ajustar as colunas da planilha, para que tudo fique bem harmônico e bonito. Coloque o cursor do mouse exatamente na linha que divide a coluna A da coluna B. O cursor vai se transformar numa barra com seta dupla. Dê um duplo clique e automaticamente o programa vai ajustar o conteúdo da tabela pelo maior texto ou número inserido. Repita a operação nas demais colunas. Agora, vamos passar para as somas dos números inseridos nas colunas. Para somar a primeira coluna que corresponde à zona norte, clique na célula B10 para selecioná-la. Depois, clique no botão Autossoma no grupo Edição. A célula B10 ficará iluminada com a expressão numérica igual soma B4 B9, que quer dizer que o Excel somou automaticamente os números inseridos nas células B4 até B9. Aperte o Enter e veja o resultado. Mantenha a célula B10 selecionada e posicione o cursor do mouse ao lado direito, bem na parte inferior da célula. Repare bem, o cursor se transformou em uma cruz preta. E se você arrastar o mouse para a direita, vai selecionar as outras células, C10, D10 e E10. Quando chegar na E10, solte o botão do mouse. Automaticamente, as somas das outras colunas vão aparecer nas células. Isso acontece porque a operação copiou a fórmula da célula B10 para as outras selecionadas. Para determinar múltiplos totais ao mesmo tempo, também é bem fácil. E sim, o Excel faz isso por você. Clique na célula F4 para ativá-la. Com o botão do mouse ativado, clique no canto da célula até o cursor se tornar um sinal de mais preto e arraste para baixo até a célula F10. Clique no botão Autossoma no grupo Edição e isso fará com que todas as somas correspondentes ao total de vendas de produtos sejam feitas automaticamente. Para tirar a seleção, clique em qualquer outra célula vazia da planilha. Bom, chegou a hora de formatar as últimas células da planilha e dar um visual bem bacana para o seu trabalho. Vamos lá? Clique na célula A3 e com a tecla Shift pressionada, clique na célula G3. Assim você consegue selecionar múltiplas células. Vá na faixa de opções e clique em Página Inicial, no grupo Estilo, e escolha o botão Mais. Já fizemos isso no início desse exercício, lembra? E para formatar o nome dos produtos da fábrica, como os chocolates, pirulitos, barras, vamos clicar na célula A4 e novamente com a tecla Shift pressionada, vamos selecionar as outras células, clicando direto na tecla A9. Faremos o mesmo caminho. Na página inicial, vá ao grupo Estilo. Vamos escolher para esse exemplo a opção ênfase 1. Agora vamos formatar os números da planilha, aplicando valores monetários a eles. E no final do processo, será mais fácil entender quais os valores recebidos por cada venda de chocolates nas diferentes regiões dessa cidade. Clique na tecla B4 e com o Shift pressionado, clique na F4. Assim, selecionamos todas as outras células deste intervalo. No grupo Número da página inicial, clique em Geral e escolha a opção Contábil. As células ganharam valores monetários, convertidos na nossa moeda, o real. Para continuar a formatação para os demais números, clique na célula B5, pressionando Shift, selecione até a célula F10. Agora, diferente do que fizemos para os outros números, vamos para o grupo Números e selecionamos o botão Formato de número de contabilização. E no menu que surgirá na tela, selecione a opção que indica o símbolo do real e ao lado Português, Brasil. A planilha já tem todos os valores convertidos para a nossa moeda, o real. E vai ser mais fácil visualizar quais foram os valores de venda de cada produto em cada região. Como já estamos quase no fim desta parte, vamos fazer uma última coisinha para que a formatação da planilha tenha um acabamento incrível. Então vamos criar bordas para as células, destacando cada valor inserido. Selecionando a célula A1, vamos clicar no Shift e ir até a célula F2.
No grupo Fontes, clique em Bordas e marque a opção Bordas externas. A linha de título e subtítulo serão traçadas, ficando em destaque na planilha. Gostou? Não é nem um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? E agora que você descobriu os principais passos para a construção de uma planilha, vamos para algumas dicas. Até agora você usou em vários passos na construção da planilha a tecla Shift para selecionar várias células ao mesmo tempo, certo? Mas também tem outra forma de fazer essa seleção múltipla. Olha só essa. No canto esquerdo superior da tela do Excel, tem a caixa de nome, bem ao lado de barra de fórmulas. Clicando nela, é possível fazer essa seleção diretamente. Leve o cursor nesta caixa e escreva B4, B9 e tecle Enter. Todas as células desse intervalo aparecerão iluminadas. Outra utilidade dessa caixa é poder ir direto a uma célula específica. Isso é bem importante para uma tabela onde tenha muitos dados. Bem, é isso aí. Agora você já sabe como fazer a sua planilha. E quer aprender mais uma coisinha? Então está na hora de salvar o seu arquivo com um nome diferente. E quer mais ainda? Vamos salvá-lo nesse pendrive aqui. Você coloca o pendrive na máquina, vai para a sua planilha e faz o seguinte. Vai no arquivo do seu Excel 2010, selecione Salvar Como, selecione o drive externo, o seu pendrive e salve seu arquivo lá dentro. Escolha um nome e pronto, seu arquivo está salvo. Tem mais. Vamos imprimir a planilha? Na mesma guia Arquivo, selecione a opção Imprimir. Automaticamente aparecerão todas as opções de impressoras conectadas ao seu micro e todas as opções de impressão para o seu arquivo. Faça os ajustes convenientes à sua impressora e mande imprimir. Diz o ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. No caso dos gráficos, isso é uma verdade absoluta, pois em um gráfico você consegue visualizar, de uma maneira mais simplificada, dados importantes de sua planilha. E o Microsoft Excel pode produzir uma gama incrível de modelos gráficos que irão sempre ajudar a ilustrar e esclarecer os números inseridos em sua planilha. Nesta lição, vamos aprender através da planilha que construímos, da fábrica de chocolates, como podemos criar um gráfico de barras, inserir mini gráficos, uma das novidades do Excel 2010, e criar hiperlinks para vincular dados dentro da tabela. Você vai ver que fazer comparações entre dados usando um gráfico é muito mais fácil. Para começar, clique na célula A3 e com a tecla Shift pressionada, clique sobre a célula F10. Assim, vamos selecionar todo este intervalo aqui. Clique com o mouse no menu Inserir e abriremos uma guia com as ferramentas do gráfico. No grupo Gráficos, clicamos no botão Colunas para visualizar a galeria de gráficos de colunas. Vá na opção Coluna 3D e escolha a opção Coluna 3D Agrupada. Surgirá esse gráfico aqui, com colunas 3D coloridas. Você pode movimentá-lo e colocar exatamente abaixo da planilha, exatamente na célula A12 na planilha. Note que o cursor do seu mouse se transformou nessa cruzinha com setas nas pontas. Isso demonstra que você pode arrastar o gráfico, que essa ferramenta de arraste está ativada. Também podemos ajustar o gráfico, de acordo com o tamanho da planilha. Apertamos o botão esquerdo do mouse e essa cruzinha se transforma em uma cruz grande. Com essa ferramenta ativada, vamos puxar pela diagonal, com a tecla Shift apertada, que permite que o gráfico aumente sem que a imagem fique distorcida. O próximo passo é alterar o estilo do gráfico. Repare que esse guia, chamado Ferramentas do Gráfico, surgiu no documento na cor verde. Aqui você encontra mais 3 subguias, chamadas Design, Layout e Formatar. Com o cursor do mouse, clique sobre o gráfico para selecioná-lo e em seguida clique em Design, Estilo do Gráfico e marque a opção Estilo 3. Note que mudamos a cor do gráfico, nesse caso para o tom mais azulado em todos os ícones. A próxima coisa a fazer, vamos inserir o título do gráfico. Novamente, clique com o cursor do mouse para selecioná-lo. Na subguia Layout, vá em Rótulos e em Títulos do Gráfico. Marque acima do gráfico. Essa caixa com o título do gráfico é exibida. Dê um duplo clique para selecioná-lo. E agora é só digitar o nome do gráfico. No nosso caso, vamos usar Gráfico de Vendas de Chocolates. Podemos também deixar as bordas do gráfico coloridas,
para dar um destaque dentro da planilha. Mais uma vez, vamos até a guia Ferramentas de Gráficos. Logo em seguida, vai em Formatar e Estilo de Forma. Marque a opção Contorno colorido azul, ênfase 1. Vamos aplicar agora legendas ao gráfico. Vá no canto direito da janela do gráfico, onde está localizada uma janela de cores com as regiões da cidade onde estamos vendendo os produtos da fábrica e o total. Dê um duplo clique com o mouse para formatar legenda na opção Preenchimento e Padrão de preenchimento. Vamos selecionar um dos padrões, por exemplo, esse aqui, diagonal para baixo clara, e clicar no botão Fechar. Depois de todas essas alterações, é sempre bom lembrar que o trabalho precisa ser salvo. Quer uma dica? Clique a tecla Ctrl mais a tecla B do seu teclado e pronto! Você salvou as últimas alterações no seu documento. Se você preferir, também pode apenas salvar o documento, indo aqui, em Salvar. E você sabia que no Excel 2010, você pode inserir os mini gráficos, ou em inglês os sparklines. Com os mini gráficos, você pode inserir no interior das células da planilha pequenos gráficos, tornando possível ver os dados e o gráfico em uma mesma linha ou coluna da tabela, ajudando a entender os dados de uma maneira bem mais clara e rápida. Vamos aprender então como podemos inserir um mini gráfico na célula da nossa planilha? Esse dispositivo vai nos ajudar a analisar melhor, linha a linha, a venda de chocolates nas diversas regiões da cidade. Insira o primeiro mini gráfico selecionando as células de B4 a E4 da planilha. Vá na guia Inserir, clique no botão Linha do grupo Mini Gráficos para inserir um gráfico de linhas que irá demonstrar a venda de produtos por região. A caixa de diálogo Criar mini gráficos foi aberta. No campo Intervalo de locais, digite G4 e clique no botão OK. Isso irá inserir um mini gráfico de linhas na célula G4 da planilha. Para inserir o mini gráfico nas demais células, que correspondem às linhas 5, 6, 7, 8 e 9 da planilha, posicione o cursor do mouse no canto inferior direito da célula G4, até que ele se transforme nessa cruz preta. Agora clique e, mantendo o botão esquerdo pressionado, arraste e selecione até a célula G9. Repare que em todas as células foram inseridos mini gráficos correspondentes aos dados. Agora vamos inserir marcadores nos dados do mini gráfico. Preste atenção que após a criação do mini gráfico, uma nova guia, Ferramentas de Mini Gráfico, na cor amarela, surgiu na tela do documento. A faixa possui uma subguia Design. Vá até Mostrar e marque o checkbox Marcadores. Repare que seus mini gráficos agora apresentam bolinhas azuis para marcar o intervalo de dados. Vá até o grupo Estilo e clique no botão Cor do marcador, marcando a opção Marcadores. E nesta paleta de cores, escolha uma nova cor para estas bolinhas de marcação. Vamos ficar com a cor vermelha para o nosso exemplo. Eu quero chamar a atenção a uma outra ferramenta muito útil para o Excel, o hiperlink. Um hiperlink é um link inserido a determinado dado de um documento, que ao ser clicado abre outra página, arquivo, ou remete a algum dado vinculado a ele. Esse recurso é muito usado em páginas web e também pode ter utilidade nos documentos de Excel para criar vínculo e abrir arquivos feitos em outros programas que estejam armazenados em seu computador ou um servidor de rede, em uma intranet ou na internet. Usando um hiperlink, também pode-se criar vínculos entre dados de uma mesma planilha ou com websites externos. Normalmente, o hiperlink é bastante útil em planilhas que contenham uma quantidade grande de dados espalhados por suas células. Podemos criar hiperlinks a partir de textos embutidos nas células do Excel, como veremos já já. Clique na célula H4 da planilha e digite o texto para criarmos um hiperlink. Vamos escrever como exemplo, ficha do produto. Inserindo o mouse entre as colunas H e I da planilha, note que o cursor mudou para uma barra com setas bidirecionais pretas. Dê um duplo clique com o mouse para ajustar o tamanho da célula ao tamanho do texto. Selecione a célula do texto clicando sobre ela. Em nosso exemplo, vamos vincular um documento no formato PDF à célula. Como nossa planilha trata da venda de uma loja de chocolates,
Este documento é uma ficha com dados a respeito do produto inserido na célula A4 da coluna A do programa, ou seja, barras. Marque a célula H4 da planilha clicando sobre ela. Vá na guia Inserir e no grupo Links, clique no botão Hiperlink para aplicar este estilo ao texto. Na caixa de diálogo Inserir Hiperlink, navegue até o local de seu computador onde o arquivo está armazenado. Clique sobre ele para selecioná-lo e clique no botão OK da caixa. O vínculo foi criado com a célula H4 da planilha. Note que o texto Ficha do produto, inserido nela, se apresenta agora na cor azul, mostrando que um vínculo foi criado ali. Clique sobre a célula H4 da planilha e, se tudo foi executado corretamente, o arquivo vinculado vai abrir. Pronto, deu certo! Agora já temos um hiperlink em nossa planilha. Vamos criar agora um hiperlink com uma página da web. Para este caso, o que será aberto é o navegador de internet que você usa. Clique novamente sobre a célula H4 da planilha e depois na guia Inserir e vá até o grupo Links e clique no botão Hiperlink. Em Inserir, vá em Endereço e digite o endereço web que deseja visitar ao clicar. Vamos usar o nosso exemplo o endereço fictício http://www.deliciasdecacau.com.br. Clique no botão OK. Também podemos vincular dados dentro de um mesmo documento. Isso é excelente em planilhas que contenham muita informação. No exemplo que estamos trabalhando, vamos vincular a célula H4 da linha 4 correspondente a barras com a planilha localizada na guia Planilha 2. Para isso, clique sobre a célula H4 da planilha e depois na guia Inserir, vá até o grupo Links e clique no botão Hiperlink. Na caixa de diálogo Inserir Hiperlink, marque em Vincular, colocar neste documento. No box, clique em Planilha 2 para selecionar onde quer o vínculo do documento e depois clique no botão OK. No caso do exemplo que criamos, ao clicar na célula H4 da planilha, automaticamente você será remetido à exibição da guia Planilha 2. Em uma planilha, as operações matemáticas básicas são fundamentais para efetuarmos cálculos dos dados distribuídos pelas células. Vamos aprender agora as principais operações simulando uma planilha de vendas de camisetas nos meses de janeiro, fevereiro e março de determinado ano. Iremos somar o total de vendas das camisetas e multiplicaremos por seu valor unitário monetário para encontrarmos o valor total de vendas. A seguir, vamos dividir esse valor pelos 3 meses de venda para encontrarmos a média vendida no trimestre. E vamos aplicar o percentual de imposto e assim descobriremos o lucro do nosso negócio. Para esse exercício, começaremos uma nova tabela. Se você quiser relembrar os passos para iniciar uma nova planilha, consulte o seu livro, capítulo Realizando Operações Matemáticas. Para fazermos qualquer soma no Excel, é necessário que usemos a função sinal de igual soma no início da fórmula, para depois, sempre entre parênteses, colocarmos o intervalo de células que deverão ser somadas. Portanto, se a soma compreende números contidos nas células A1 até A10, a fórmula será sinal de igual, soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A10, fecha parênteses. Podemos somar dois conjuntos de células em uma mesma fórmula, desde que separemos os intervalos com ponto e vírgula. Se quisermos somar os valores das células A1 até A10 e também B1 até B10, usaremos sinal de igual, soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A10, ponto e vírgula, B1, dois pontos, B10, fecha parênteses. Para montar uma fórmula, deve-se observar a regra matemática para propriedades das operações. Se na fórmula não colocarmos parênteses, o Excel irá usar a seguinte regra. Primeiro, potenciação. Segundo, multiplicação. Terceiro, divisão. Quarto, soma. E, por último, quinto, subtração. Quando usamos parênteses, o termo contido ali passa a ter prioridade sobre as outras operações.
Vamos então fazer a soma total das unidades vendidas. Existem duas formas de fazer a soma: manualmente, seguindo esta fórmula, ou usando a propriedade inserir função do Excel, que usaremos a seguir. Vamos inicialmente somar o total de unidades vendidas das camisetas verdes da célula A3. Este total deverá compreender os valores das células B3 até D3. Clique na célula E3, onde será inserido o resultado da soma das demais células. A seguir, clique no botão Inserir função na barra de fórmulas do Excel. Na caixa de diálogo Inserir função, marque a opção Soma e clique no botão OK. Automaticamente, esta caixa de diálogo Argumentos de função será aberta sobre a planilha. No campo número 1, iremos digitar a fórmula da soma, que compreende o intervalo de células que devem ser somadas. Em nosso exemplo, B3 até D3. Clique no botão OK para aplicar o resultado da soma na célula E3 da tabela. Uma dica: a soma das demais quantidades que correspondem ao total de unidades vendidas das camisetas azuis, amarelas e roxas pode ser feita de maneira automática após termos efetuado a primeira soma. Clique sobre a célula E3, posicione o cursor do mouse no canto inferior direito dela e, mantendo o botão esquerdo pressionado, arraste até a célula E6. Automaticamente, todos os outros resultados que correspondiam às somas das linhas 4, 5 e 6 surgiram nas células correspondentes da coluna E. Com isso, teremos o total de unidades vendidas preenchido em suas respectivas células. Para multiplicarmos valores no Excel, é necessário usarmos o operador aritmético asterisco. Podemos fazer operações simples, como se estivéssemos operando uma calculadora. Para isto, basta clicar em uma célula em branco e digitar a fórmula sinal de igual, número 1, asterisco, número 2. Podemos multiplicar células montando uma fórmula semelhante ao exemplo anterior. Porém, ao invés de números, inserimos células entre o operador aritmético. Sinal de igual, A1, asterisco, A2. Sempre após inserirmos a fórmula, devemos pressionar a tecla Enter ou Return do teclado para obtermos o resultado final. Para calcularmos a multiplicação do total de unidades vendidas pelo valor unitário de cada produto, vamos antes de mais nada digitar este valor. Clique na célula F3 da tabela e digite o valor que será correspondente ao primeiro produto, as camisetas verdes. No exemplo, demos o valor de R$ 12,40. Nas demais células, vamos inserir outros valores para, no final, observarmos diferentes resultados. No exemplo, digitamos R$ 20,10 para as camisetas azuis, R$ 18,30 para as amarelas e, finalmente, R$ 9,90 para as roxas. Para iniciarmos a primeira multiplicação, clicamos sobre a célula G3, que corresponde à coluna dos valores totais da linha A, que se refere à venda de camisetas verdes. Nesta célula, digitamos a fórmula sinal de igual E3 asterisco F3. A fórmula irá multiplicar o total de camisetas verdes vendidas, 1.037, E3, pelo seu valor unitário, R$ 12,40, F3. Para obtermos o resultado da multiplicação, basta pressionar a tecla Enter ou Return em seu teclado alfanumérico. Aqui no nosso exemplo, o resultado foi de R$ 12.858,80. A multiplicação dos demais totais de unidades vendidas das camisetas pelos seus valores unitários, após termos inserido e concluído a primeira conta de multiplicação, pode ser feita de maneira automática. Clique sobre a célula G3 e posicione o cursor do mouse no canto inferior direito dela e, mantendo o botão esquerdo pressionado, arraste até a célula G6. Automaticamente, todos os outros resultados que correspondiam às multiplicações das linhas 4, 5 e 6 serão exibidas nas células correspondentes da coluna G. Ao dividirmos valores ou números no Excel, precisamos usar o operador aritmético barra normal. Igual ao processo aplicado à multiplicação, podemos fazer operações simples, como se estivéssemos operando uma calculadora. Basta clicar em uma célula em branco e digitar a seguinte fórmula:
sinal de igual, número 1 barra número 2. Para a divisão, também podemos usar as próprias células entre o operador aritmético, sinal de igual, A1 barra A2. Sempre após inserirmos a fórmula, devemos apertar a tecla Enter ou Return do teclado para obtermos o resultado final. Vamos dividir o valor total arrecadado pelo número 3, que é o correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e março nas vendas de cada produto. Assim teremos uma estimativa média de vendas de um mês para o outro. Clique na célula H3 e digite sinal de igual G3 barra 3 ou dividido por 3. A fórmula irá dividir o valor total recebido pela venda de camisetas verdes pelo número 3, que corresponde aos meses de venda das camisetas. Tecle Enter ou Return em seu teclado para obter o resultado. Dividir os valores totais de vendas das camisetas azuis, amarelas e roxas pelos seus respectivos meses pode ser feito de maneira automática. Clique sobre a célula H3 e posicione o cursor do mouse no canto inferior direito dela e, mantendo o botão esquerdo pressionado, arraste até a célula H6. O cálculo de percentual no Excel tem a mesma lógica do que um cálculo feito em uma máquina de calcular normal. Vamos pegar como exemplo a compra de um produto em uma determinada loja, no valor de R$ 1.900. O cliente receberá um desconto de 10%. Observe então a fórmula demonstrada na tabela. A2 é o valor referente à compra, de R$ 1.900. Asterisco é o operador aritmético da multiplicação. 10, o percentual de desconto. Barra é o operador aritmético da divisão. 100 é o valor do divisor do que seria o desconto total. Ou dá ainda para usar outra fórmula. A2, asterisco 10%. E o resultado será o mesmo. Ok, vamos agora então, passo a passo, aprender a fazer o cálculo na planilha. Para fazer o cálculo do imposto, inicialmente marque a célula I3 da tabela. A conta irá calcular o valor de 15%, que é o número fictício de imposto sobre os valores totais da coluna G. Digite na célula I3 a fórmula, sinal de igual, G3, asterisco, 15 barra 100. Essa fórmula irá calcular o valor total da célula G3, multiplicado pelo fator 15, que é o percentual de imposto, e dividido pelo fator 100, que é o divisor. Tecle Enter ou Return para obter o resultado, que em nosso exemplo foi de R$ 1.928,82. Podemos fazer o mesmo cálculo de outra forma. Para isso, marque a célula I4 da tabela e digite a fórmula, sinal de igual, G4, asterisco 15%. Tecle Enter ou Return para o resultado final da conta de porcentagem, que em nosso exemplo foi de R$ 3.973,77. Essa fórmula é mais simples e mais direta e leva igualmente ao resultado. Portanto, quando for calcular percentuais, fique à vontade para escolher entre uma ou outra fórmula do Excel. A conta de porcentagem dos valores totais da venda de camisetas também pode ser feita de maneira automática. Clique sobre a célula I4, que foi a última célula da coluna que efetuamos uma conta, e posicione o cursor do mouse no canto inferior direito dela. Mantenha o botão esquerdo pressionado e arraste até a célula I6. Automaticamente, todos os outros resultados que correspondem ao percentual de imposto serão exibidos nas células I5 e I6. Com todas as contas feitas nos campos da tabela, faltou saber qual foi o lucro que se teve com a venda das camisetas. Para isso, aprenderemos a usar a última operação básica, que é a subtração, e com ela iremos deduzir a coluna de valor total da coluna do imposto 15%. O resultado será o lucro líquido. Marque na coluna lucro a célula J3 da planilha e digite nela a fórmula, sinal de igual, G3 menos I3. Enter ou Return para obter o resultado, que em nosso exemplo é de R$ 10.929,98. Para subtrair os demais valores automaticamente, clique sobre a célula J3, posicione o cursor do mouse no canto inferior direito dela e, mantendo o botão esquerdo pressionado, arraste até a célula J6.
Em todas essas operações, você deve ter notado que o cursor se transformou em uma cruzinha preta quando colocado no canto da célula. Automaticamente, todos os outros resultados que correspondem às devidas subtrações das linhas 4, 5 e 6 serão exibidos nas células correspondentes da coluna J. Muitas vezes, uma série de dados nominais em uma planilha, como o nome de pessoas, produtos ou outros dados, precisam ser ordenados alfabeticamente para que possamos encontrá-los na hora de uma consulta, de maneira prática e rápida. Vamos então aprender a criar uma agenda de telefones, com dados alfanuméricos em ordem alfabética rigorosa. Também aprenderemos a usar a função de data, para assim calcularmos a idade de cada uma das pessoas relacionadas em nossa agenda, a partir de sua data de nascimento. E com uma fórmula condicional, mostraremos os aniversariantes do dia. Para iniciar a agenda, crie uma nova planilha no Excel. Clique na célula A1 e crie o campo Nome. Na célula B1, insira o campo Sobrenome. Em C1, Sexo. Em D1, Telefone. Em E1, digite Nascimento. E finalmente, em F1, o campo Idade. Desta maneira, a planilha está organizada e pronta para receber os dados. Em nosso exemplo, a partir da célula A3, vamos colocar 36 nomes em seus respectivos sobrenomes, sexo, telefone e data de nascimento, deixando em branco a coluna F, que corresponde à idade que será calculada automaticamente através de uma fórmula. Primeiro, vamos ajustar as colunas de maneira a deixar todas com a mesma largura. Clique na coluna A e com o botão esquerdo de seu mouse pressionado, arraste até a coluna F. Olhe, sua planilha aparecerá com todas as colunas selecionadas de A a F. Na guia Página Inicial e no grupo Células, clique no botão Formatar e no menu que será exibido em Tamanho da célula, marque a opção Largura da coluna. Na caixa de diálogo Largura da coluna, que é exibida sobre a planilha, digite no campo de mesmo nome um valor para dimensionar a largura das colunas de A a F. Em nosso exemplo, digitamos o valor de 15 e clicamos no botão OK para aplicar a alteração. Todas as colunas agora têm o mesmo tamanho e padrão de largura, mostrando um layout bem organizado na demonstração dos seus respectivos dados. Vamos criar um estilo personalizado para identificar as células que correspondem aos títulos de nossa agenda. Estilos personalizados são uma excelente opção para criar planilhas únicas que impressionam por sua organização e exibição de dados. Clique na célula A1 e com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste até a célula F1 para selecionar o conjunto de células de A1 a F1. Vá em Página Inicial e no grupo Estilo, marque a opção Novo Estilo de Célula. Na caixa Estilo que abriu em sua planilha, no campo Nome de Estilo, crie o estilo personalizado. Em nosso exemplo, chamamos de Agenda. A seguir, clique no botão Formatar. A caixa de diálogo Formatar Células será aberta. Através de uma série de guias na parte superior, vários ajustes podem ser feitos, criando estilos absolutamente personalizados. Clique na guia Fonte e escolha uma das opções de fonte que achar mais adequada. Ajuste o estilo da fonte e seu tamanho. Vou usar aqui a fonte Cambria, Títulos, com estilo negrito e tamanho 14. Você poderá ainda, nesta guia, ajustar a cor da fonte e criar alguns efeitos como taxado. Agora vamos criar uma borda com uma linha fina que irá circundar cada uma das células selecionadas da linha 1 da planilha. Clique na guia Borda e em linha escolha um dos estilos. A seguir, logo abaixo da linha em cor, clique no pop-up menu e selecione uma cor para o contorno das células. No exemplo, escolhemos a cor azul, ênfase 1. Agora, na parte superior da caixa em Pré-definições, clique no botão para marcar uma das opções de borda. Em nosso exemplo, escolhemos a opção Contorno. Para criarmos uma cor de preenchimento para as células, clique na aba Preenchimento e em Cor do plano de fundo. Escolha uma das cores disponíveis na paleta. Em nosso exemplo, usamos um azul bem clarinho. A seguir, clique no botão OK para sair da caixa Formatar Células.
De novo na caixa Estilo, repare no campo Estilo Inclui. Todos os ajustes são mostrados detalhadamente. Clique no botão OK para sair da caixa e aplicar o estilo Agenda ao grupo Estilo. Para aplicar o estilo personalizado, certifique-se que as células de A1 até F1 continuam marcadas. Na guia Página Inicial no grupo Estilo, clique no botão que foi criado com o nome Agenda. O estilo aparecerá aplicado nas células. Caso desejar, crie novos estilos e faça mais modificações para assim aperfeiçoar o aprendizado. Uma boa dica é nunca usar cores muito fortes em contraste com as letras, prejudicando a visualização dos dados da planilha, ok? Bom, chegou a hora de classificarmos os contatos em ordem alfabética rigorosa, para facilitar assim futuras pesquisas. Para isso, clique na célula que contenha o primeiro nome e, a partir dela, selecione todos os outros contatos e seus respectivos dados com o botão esquerdo do mouse pressionado. Em nosso exemplo, a seleção dos 36 contatos e seus dados compreendeu as células A3 a E39. Na guia Página Inicial no grupo Edição, clique no botão Classificar e Filtrar e marque a opção Classificar de A a Z. Repare em sua planilha como os dados aparecem distribuídos em ordem alfabética rigorosamente classificados. Ao digitarmos em uma célula uma data de aniversário no formato dia, mês, ano, automaticamente o Excel 2010 reconhece aquela célula como contendo valores de data e, portanto, nenhuma modificação será necessária. Vamos, de toda forma, fazer uma alteração de formato numérico para você se ambientar. Clique sobre a coluna E, que corresponde ao campo Nascimento, para selecioná-la. Na guia Página Inicial, no grupo Número, clique no botão Formatar Células Número. Mais uma vez, a caixa de diálogo Formatar Células surge sobre a planilha. Na guia Número, marque em Tipo a opção Dia, Mês e Ano, representada por 14 de março de 2001. Vamos criar a fórmula que irá fazer o cálculo da idade dos contatos. Clique na barra de fórmulas do programa e digite a fórmula que você está vendo na tela. Enter e obtenha o resultado. Na fórmula, trunque retorna o resultado como número inteiro, excluindo a parte fracionária ou decimal do número. A sintaxe agora retorna a data e hora atuais, que é subtraída pelo valor da célula E3, que contém a data de nascimento. Já 365 é o número de dias que compõe um ano e, na fórmula, é o divisor do resultado das contas anteriores. Certifique-se em localidade que o formato numérico esteja marcado em português, Brasil. Clique OK para sair da caixa e aplicar os ajustes. Repare em sua planilha como as datas de nascimento dos contatos aparecem formatadas. A conta da idade dos demais contatos pode ser feita de maneira automática, da mesma forma que foi efetuada em exemplos anteriores. Clique sobre a célula F3, que foi a primeira célula da coluna que efetuamos a conta, e posicione o cursor do mouse no canto inferior direito dela. Repare que uma cruz preta surge no canto da célula. Mantenha o botão esquerdo pressionado e arraste até a última célula, que em nosso exemplo é F39. Automaticamente, todos os outros resultados que correspondem à idade dos contatos da agenda serão exibidos na célula F3 até F39. A formatação condicional é muito útil para localizar com facilidade as exceções e destacar tendências importantes nos dados de uma planilha. Diversas regras de formatação podem ser implementadas através de cores, barras gráficas, conjuntos de ícones e dados que atendam a essas regras. Os formatos condicionais também podem devolver a um determinado dado uma resposta. Iremos a seguir introduzir a formatação condicional básica do Excel através de nossa planilha de agenda. Em nosso exemplo, vamos criar uma coluna com uma condicional que mostrará a palavra telefonar para os contatos que aniversariarem na data atual e a palavra aguardar para os que não estão comemorando aniversário. Assim, cada dia sua planilha terá alterações e irá alertar sobre os aniversariantes. Na célula G1, digite a palavra lembrete. Formate esta célula como as demais da coluna A,
com o estilo personalizado Agenda. Clique na barra de fórmulas e digite a fórmula que você está vendo na tela. Na fórmula, C verifica se uma condição foi satisfeita. No caso, se o dia E3, que é o da célula que contém a data de aniversário do contato, é igual ao dia atual, e se o mês E3 é igual ao mês vigente, a planilha retornará à célula valor telefonar, senão o retorno será aguardar. Para estender a formatação condicional às demais células da planilha, clique sobre a célula G3 e posicione o cursor do mouse no canto inferior direito dela. Mantenha o botão esquerdo pressionado e arraste até a última célula G39 para inserir a fórmula em todas elas. Vamos agora salvar nossa planilha e usar a opção automática do Excel para enviá-la por e-mail a um ou mais destinatários. Lembre que para isso é necessário ter o Outlook 2010 instalado em seu micro e uma conta válida de e-mail. Clique na guia Arquivo e marque a opção Salvar e Enviar. Em Salvar e Enviar, marque Enviar por e-mail e a seguir clique no botão Enviar como anexo. Na janela de composição de mensagem do Outlook 2010, escreva o nome do destinatário no campo Para. No exemplo, escrevemos o nome de Chiara Botelho. No campo anexado, o arquivo salvo no Excel aparece vinculado ao e-mail. Escreva sua mensagem no corpo do e-mail e a seguir clique no botão Enviar para encaminhar a mensagem ao destinatário. Esta operação poupa tempo e agiliza seu trabalho diário. No Excel 2010, fazendo uso da função Converter, podemos fazer com facilidade contas de conversão de qualquer valor de um sistema de medida para outro. A função, quando aplicada, pode traduzir uma tabela de distâncias em milhas para uma tabela de distâncias em quilômetros, ou até mesmo criar uma tabela com muitos conversores diferentes em uma só. Vamos então aprender a usar a função criando uma tabela com os conversores mais usados. Vamos digitar valores da coluna A. No exemplo, digitamos em A3, 10, em A4, 230, em A5, 2.950 e em A6, 152. Na coluna B, insira as siglas que representam as referências de peso e massa dos valores da coluna A. A fórmula precisa que as siglas estejam exatas para poder efetuar a conversão. Em B3, digite kg, que significa que o valor a ser convertido será em quilogramas. Em B4, digitamos lbm, que é a sigla de libra-massa. Em B5, inserimos G, que é a sigla de gramas. E em B6, novamente, kg. Na coluna C, digitaremos as siglas da medida final da conversão. Em C3, digitamos lbm. Em C4, kg. Em C5, novamente kg. E finalmente em C6, G. Vamos então inserir a fórmula para conseguirmos efetuar a primeira conversão de peso e massa de nossa tabela. Marque a célula D3 e, em Inserir função, escreva a fórmula de conversão dos dados da linha 3, que você está vendo na tela. Para entender a fórmula é bastante simples. A expressão converter irá calcular a conversão de 10 a 3 kg, B3, em libras massa, C3. Tecle Enter ou Return em seu teclado para obter o resultado. No campo Notas, na célula E3, digitamos qual foi a conversão efetuada, quilogramas para libras. Para que os demais valores que estão nas outras células da planilha sejam convertidos, clique sobre a célula D3, posicione o cursor do mouse no canto inferior direito dela. Mantenha o botão esquerdo pressionado e arraste até a última célula D6 para inserir a fórmula em todas elas. Automaticamente, todos os outros valores correspondentes às respectivas medidas de peso ou massa serão convertidos. Digite nas células correspondentes a notas qual foi a conversão efetuada. Assim, ao consultar a planilha, fica mais fácil compreendê-la. Imagine que precisamos fazer novas conversões, agora de medida líquida.
Criar do zero uma nova tabela seria bastante trabalhoso. Então vamos copiar a tabela que fizemos e colar em outra área da planilha, e depois alterar apenas os dados. Marque as células de A1 até E6 com seu mouse. Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção e no menu, marque a opção Copiar. Marque a célula A7 da tabela e com o botão direito do mouse pressionado, escolha a opção Colar. A planilha inteira criada será colada da célula A7 em diante, inclusive com a fórmula. Clique em A7 e altere o título para Tabela de Conversão de Medida Líquida. Nas quantidades, digitamos no exemplo em A9, 5, em A10, 10, em A11, 70 e finalmente em A12, 12. Na coluna correspondente à medida inicial, digitamos em B9, TSP, que é a sigla de colher de chá. Em B10, GAL, que é a sigla de galão. B11, LT, que é uma das siglas de litro. E em B12, CUP, que é a sigla de xícara. Na coluna da medida final, digitamos em C9, TBS, que é a sigla de colher de sopa. E em C10, L, que é a outra sigla de litro. C11, GAL. E em C12, QT, que é a sigla de quarto. As conversões serão efetuadas. Não esqueça de também alterar as notas da coluna E. Para entendermos melhor a sintaxe da função converter, vamos acompanhar a tabela. Número: o valor numérico de unidade a converter. Em nosso exemplo, os valores da coluna A. De unidade: as unidades ou siglas relativas ao número. Em nosso exemplo, os valores da coluna B. Para unidade: as unidades ou siglas que representam o resultado final. Em nosso exemplo, os valores da coluna C. Portanto, para que possamos converter o quanto representaria 70 litros de combustível em galões, precisaríamos que o número 70 estivesse em uma célula específica, sua representação LT estivesse em outra e a representação final da conversão, GAL, estivesse em uma terceira célula. Bem, gente, espero que depois dos exercícios e das dicas que abordamos aqui, entenderam que o Excel não seja mais nenhum bicho de 7 cabeças, porque este é um programa que pode facilitar muito a organização de contas, de agenda, balanços, conversões, enfim, todas as tarefas práticas úteis ao nosso dia a dia. As tabelas que usamos de exemplo na realização dos exercícios podem ser acessadas no menu deste DVD, ok? Espero que todos tenham gostado e até a próxima!